Bom dia, vamos dar início a mais uma live para começar bem o sábado da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, EBGO, que tem a coordenação dos professores Manuel Girão e Edmundo Chada Baracá. Hoje nós temos um tema importantíssimo, que é a contracepção nos tempos da Covid-19. Para essa live, nós selecionamos grandes especialistas na área de contracepção. Como palestrantes, teremos o professor Jarbas Magalhães, que é professor titular de Ciências Médicas da Faculdade Municipal Franco Montoro, em Mogi Guaçu, São Paulo. O professor Jarbas é um grande especialista em contracepção, participa ativamente de várias comissões da nossa FEBRASGO, de contracepção, de planejamento familiar, e tem publicações importantes a esse respeito. Professor Edson Ferreira, que é assistente da Clínica Ginecológica da Faculdade de Medicina da USP, também versado em contracepção, em anticoncepção, planejamento familiar, também com publicações a esse respeito. E como debatedora, ninguém melhor que a professora Suzana Jarmi de Bella. Professora Suzana é professora associada do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, é coordenadora, chefe do setor de planejamento familiar do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, também uma grande estudiosa com pesquisas clínicas na área de contracepção. E eu que estarei como moderador dessa sessão hoje. Para mim é um motivo de muito orgulho e, para começar, sem mais delongas, vou convidar o professor Jarbas Magalhães para fazer a sua apresentação com o foco no tema contracepção nos tempos da Covid-19. Professor Jarbas, a palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma live da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, esse projeto muito bem elaborado pelos professores Edmundo Baracá e Manuel Girão. Eu represento aqui a Faculdade de Medicina Municipal Franco Montoro de Mogi Guaçu e vamos falar de um tema absolutamente importante nos dias atuais, que é a contracepção em tempos do Covid-19. Nós estamos vendo nesse gráfico, que é da Organização Mundial de Saúde, de ontem à noite, que nós já temos 20 milhões de casos confirmados e 751 mil mortes no mundo. No Brasil, nós temos já 55 mil novos casos, 3 milhões e 160 mil casos e 104 mil mortes. Vocês imaginam o que aconteceu em termos de insegurança, de expectativa, de mudança de comportamento no mundo inteiro em relação à nova vida que se manifestou para todo mundo, né? Mudando os nossos comportamentos, mudando as nossas atitudes e fazendo com que também tivéssemos que criar em educação e outras áreas. O mundo não tinha enfrentado uma pandemia tão importante quanto essa, mas a gente tem que voltar um pouquinho no passado para saber qual o impacto de uma epidemia no acesso à anticoncepção, porque o acesso à anticoncepção é muito importante, você tem que dar acesso para que ela seja feita. Vejam que na epidemia do Ebola, que aconteceu na África Ocidental em 2014, o acesso aos métodos anticoncepcionais
reduziram em 65% na Libéria e reduziram em 23% em Serra Leoa, mostrando um impacto bastante importante, porque isso impacta nos nascimentos, impacta na gravidez não planejada. Qual seria o impacto, então, de uma pandemia agora no acesso à anticoncepção? Os dados começam a aparecer, essa publicação aqui desse ano mostra que 10%, aconteceram 10% de declínio no uso de métodos anticoncepcionais reversíveis de curta e de longa duração. E isso tem um impacto absolutamente significante. Imagina que nós tivemos um aumento de 15 milhões de gravidezes não planejadas nos países de desenvolvimento médio e pequeno. A anticoncepção, todos nós sabemos que salva vidas, né? Vejam nesse gráfico publicado no Lancet em 2012, nós percebemos que o aumento de uso de contraceptivos nos países em desenvolvimento reduziu o número de mortes maternas em 40% nos últimos anos. Porque quando você diminui mortalidade, quando você faz uma boa anticoncepção, diminui gravidez não planejada, você melhora a mortalidade materna e a mortalidade perinatal. O que ficou para nós ginecologistas e obstetras do mundo inteiro seria como orientar a anticoncepção da pandemia. O ginecologista na anticoncepção de intervalo, em qualquer momento da vida da mulher, e o obstetra logo após o nascimento da criança, na orientação no puerpério e na amamentação. As entidades de saúde do mundo inteiro se manifestavam e a Organização Mundial de Saúde, desde o início, declarou que todos os métodos contraceptivos são seguros, que os casais que não desejam engravidar devem utilizar um método anticoncepcional. O aconselhamento reprodutivo pode ser feito por telemedicina, e esse foi um grande avanço, porque as pessoas não podendo ou não querendo ir ao atendimento puderam ser atendidas e estão sendo atendidas também por telemedicina. Gestores e legisladores também começaram a facilitar o acesso ou tentaram facilitar o acesso a métodos anticoncepcionais. Nós vamos saber se isso aconteceu com a evolução do tempo, com a publicação dos trabalhos no pós-Covid ou durante o Covid. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, através da sua Comissão Nacional de Anticoncepção, e aqui nessa live nós temos 3 membros, o professor Edson, a Suzana e eu, sob a orientação do professor Rogério Bonassi, se manifestou dizendo que novas pacientes que solicitavam contraceptivos deveriam ser orientadas para atenção médica presencial, onde possível também por telemedicina, repetindo a Organização Mundial de Saúde. Esforços foram dirigidos para a continuidade do uso de diferentes métodos. O acesso à contracepção de emergência precisa ser garantido em todos os sistemas da nossa saúde. O fornecimento de métodos de longa ação e o agendamento das cirurgias, no início foram postergadas, agora estamos começando a ter uma retomada do agendamento com muito cuidado nos lugares em que você tem uma diminuição significativa dos casos. Isso tem que ser feito de uma maneira muito bem planejada. Mulheres que utilizam DIU de cobre ou DIU hormonal e que necessitavam de troca por final de prazo de vencimento foram orientadas e tranquilizadas, e assim devem ser, né? Mas você pode retardar a troca do método anticoncepção de longa ação, como nós veremos a seguir. O Royal College do Reino Unido também se manifestou, mostrando que as pacientes que usavam um anticoncepcional oral combinado deveriam receber uma nova prescrição por 6 meses, a mesma coisa acontecendo com as pílulas só de progestágenos, os POPs,
e também manter os métodos de longa ação nas pacientes que já estavam no momento da troca. Qual seria o papel dos métodos anticoncepcionais durante a pandemia do Covid, né? Nós entendemos, e a FEBRASGO entende assim, a Organização Mundial de Saúde, o Royal College entende que o ginecologista deva orientar, prescrever e depois acolher essa paciente com calma, com tranquilidade e com toda a proteção, inserir o método de longa ação ou duração, obedecendo a etiqueta sanitária, se protegendo a paciente e fazer sempre a técnica com bastante segurança, respeitando a técnica de cada dispositivo. Isso é muito importante no sucesso dos LARCs durante a pandemia do Covid-19. Qual seria, então, a maneira de abordar? Será que nós podemos deixar por um tempo um pouco maior os métodos de longa ação? E já existem trabalhos consistentes na literatura sobre o uso estendido dos LARCs. Um trabalho com o DIU de cobre mostrou 1,9 de falhas por ano em 7.159 mulheres, o que não é diferente da taxa do uso do DIU de cobre no período em que ele está na validade de 10 anos, por exemplo. Então, você pode estender por 1 ou 2 anos com segurança. No sistema intrauterino de levonorgestrel, que é o DIU medicado, as falhas são muito menores, praticamente zero em 1.630 mulheres. E o implante, nenhuma gestação. Vejam a eficácia do implante, mesmo um ano após a data do seu uso por bula. Então, aqui nós temos a tranquilidade de orientar essa paciente para que ela mantenha o método por um tempo maior. Outra coisa que é importante é que você facilite, né, a inserção. Nós sempre advogamos, seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde e da FEBRASGO de fazer sempre a inserção ambulatorial e só reservar a inserção com anestesia ou sedação para os casos que você não consegue fazer a esterometria. E nós nos surpreendemos porque, durante o Covid, a prática da anestesia local cresceu, pelo menos nas informações. Não temos dados ainda, nós fazemos anestesia local no local em que vamos fazer o pinçamento do POSI, usando anestesia local com mepivacaína 3%, 1,8 ml no local em que fazemos o pinçamento. Nós temos um trabalho que está no Prelo, com o professor Rogério Bonassi, em que nós mostramos que a dor na inserção, pela escala visual, diminui de 5 no geral, para as pacientes que fizeram sem anestesia no grupo A, para 3,26. Isso se repete na esterometria e no pinçamento do colo. E vejam que aplicar anestesia praticamente não tem dor, como muitas pessoas podem perceber. Nós ficamos muito felizes porque, indo na mesma direção, foi publicado nos últimos meses esse trabalho do bloqueio intracervical pelo grupo da USP de Ribeirão Preto, sob o comando da Carolina Salles, nossa grande amiga, mostrando também que a injeção de lidocaína nos 4 quadrantes, aí usando 2 tubetes, metade no superior e inferior, assim por diante, mostrando uma redução da dor severa e moderada, o que ajuda muito. E um braço do trabalho está sendo acompanhado para ver se há uma diminuição também do reflexo vasovagal, que nos ajudaria muito. Então, essa contribuição dos ginecologistas foi muito interessante e continua sendo muito interessante durante esses tempos. Devemos estimular os métodos de longa ação pela sua eficácia contraceptiva,
Vejam que, comparado com os métodos de curta duração, que tem uma falha no mundo real em torno de 9%, o implante, o sistema intrauterino de levonorgestrel e o DIU de cobre tem taxas menores que 1%, e não há diferença praticamente em um uso perfeito e o uso real, porque aqui não há esquecimento da paciente. Então, o estímulo é muito importante, porque mesmo entre Lula e gestas, que havia uma preocupação no mundo anteriormente, na década de 80, 90, sobre isso, a aceitação e taxa de continuidade são muito altas. Vocês estão vendo que a taxa de continuidade dos LARCs em adolescentes é muito alta. E nesse momento em que nós temos no Brasil um dos países com maior número de morte materna por Covid do mundo, é importante que a gente ajude no planejamento dessas gravidezes para que você não tenha as complicações de mortalidade materna e perinatal. Um fato que está passando um pouquinho despercebido são a evolução das doenças sexualmente transmissíveis e HIV. E nesta semana, uma publicação do Business Insider dos Estados Unidos chama atenção para o fato de que muitos funcionários do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que normalmente rastreiam casos de HIV e DST, estão sendo realocados para rastrear casos de coronavírus e se afastam da sua tarefa principal, que é seguir as doenças sexualmente transmissíveis. Menos pessoas estão sendo testadas e tratadas para infecções sexualmente transmissíveis durante a pandemia. Esse é um fator preocupante, porque especialistas em saúde pública estão preocupados com o fato de o país poder avançar em direção a novos índices recordes de DST-HIV durante e pós-Covid. Então, aqui é muito importante. Nós, como educadores, nós, como ginecologistas, e nós que fazemos anticoncepção para a mulher num período reprodutivo de 40 anos, entre a primeira menstruação, logo aos 15, 16 anos, até a perimenopausa, que nós orientemos sobre a dupla proteção. Ela deve ser orientada, ela está sendo esquecida, o oferecimento de um condom masculino ou feminino associado a métodos seguros e efetivos de anticoncepção. Isso vai ser muito importante. Já estamos desenvolvendo um trabalho aqui num PIB, que é aqui na nossa região, para tentar entender se as pacientes continuam ou não recebendo informações sobre DSTs e HIV e também acesso aos métodos combinados. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de salientar alguns dados importantes e que são mais ou menos um resumo da contracepção e o Covid-19, que é a continuidade do acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, entre elas o planejamento reprodutivo e a anticoncepção. É fundamental que ela continue durante a pandemia do Covid-19. Pacientes que já estejam em uso de um método anticoncepcional, bem adaptadas, obedecendo os critérios de elegibilidade, devem ter suas prescrições renovadas sem necessidade de avaliação presencial, chegando a mais de 6 a 12 meses durante a pandemia de Covid-19. Mulheres em uso de métodos anticoncepção de longa ação podem ter seu uso estendido por 1 a 2 anos, além do esperado em bula, após aconselhamento sobre riscos e benefícios. É importante que se oriente, é importante que se ofereça essa continuidade. Natural que agora as coisas começando a voltar, e nós esperamos que isso aconteça, isso vai ficar um pouco mais fácil de lidar. A paciente sem anticoncepção, ela deve ter uma atenção especial. Aquela paciente que está sem anticoncepção e que deseja se proteger contra a gravidez deve receber aconselhamento reprodutivo por telemedicina ou presencial. Mulheres que desejam inserir
métodos de longa ação devem receber tratamento preferencial, respeitando a etiqueta sanitária para a sua proteção e das outras pessoas. Não há contraindicação ao uso de nenhum método contraceptivo em concomitância com as terapias de estudo contra o Covid-19. Então, essas são as minhas considerações finais. A anticoncepção, ela teve uma modificação importante durante a pandemia. É importante que nós, dentro desse ambiente de preocupação, sempre pensemos positivos e sempre ofereçamos às pacientes um atendimento humano, né? Então, nada melhor do que terminar com o Carl Gustav Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu acho que esse é o papel do ginecologista, do médico nos tempos de Covid. Eu agradeço muito a participação nessa live e espero que a gente discuta mais alguma coisa no correr da palestra. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, professor Jarbas Magalhães, pela excelente apresentação, estilo seu mesmo, e terminando de uma maneira muito pessoal, e é o que nós devemos ser sempre. Almas humanas lidando com almas humanas. Mais ainda nessa fase da pandemia. Mas isso deve ser o norte numa relação paciente-médico. Muito obrigado, professor Jarbas. Convidaria agora o professor Edson Ferreira, assistente da Clínica Ginecológica da Faculdade de Medicina da USP, para fazer a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Inicialmente agradeço o convite da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, na figura dos professores Edmundo Baracá, Manuel Girão. Agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo com pessoas por quem eu tenho tanta admiração e respeito, professor Jarbas Magalhães, professora Suzana Jarme de Bella. E hoje, nessa live da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a gente vai comentar alguns aspectos relacionados à contracepção em tempos de Covid-19. O professor Jarbas Magalhães já começou a conversar com a gente sobre esses primeiros tópicos, o impacto da pandemia no acesso aos métodos anticoncepcionais, algumas orientações e sobre o uso estendido da anticoncepção reversível de longa duração. E hoje a gente vai conversar sobre algumas perguntas que surgiram também de outras pessoas desde o início da pandemia, incluindo a associação entre o anticoncepcional e o risco de tromboembolismo venoso dentro do contexto da pandemia, acesso à anticoncepção de emergência e a visualização da oportunidade do pós-parto também para a proteção contra uma próxima gestação. Então, o professor Jarbas já mostrou para a gente um pouquinho do panorama do Covid no Brasil e no mundo. Eu gosto de ressaltar que a situação da pandemia dentro do nosso país ela está um pouquinho mais acentuada. A gente tem menos de 3% da população mundial, mas o Brasil responde aí por quase 15% dos casos de Covid-19 e 14% dos óbitos no mundo inteiro de Covid-19. Então, isso tem a ver com o manejo inadequado das medidas de higiene sanitária, de respeito ao distanciamento físico, e são coisas que interferem diretamente no acesso das mulheres ao serviço de saúde sexual e reprodutiva. Quando a gente pensa em anticoncepção, uma das perguntas que surge com frequência, imagino que a maioria das pessoas tenha recebido essa pergunta de pelo menos alguma paciente ou de algum colega, o que aconteceu em relação ao risco de tromboembolismo venoso? A Covid-19 é uma doença que se manifesta como consequência da infecção pelo SARS-CoV-2 e tem um espectro clínico bastante amplo, bastante variável, mas em algumas situações existe um aumento de risco de tromboembolismo. E por conta disso, a preocupação com o uso do anticoncepcional ficou mais evidente. Então, algumas pessoas trouxeram essas questões e eu gosto de começar mostrando qual que é o risco de tromboembolismo venoso com a introdução de um novo método anticoncepcional hormonal combinado oral.
uma pílula com estrogênio e progestagênio. Então, pacientes que nunca utilizaram anticoncepcional hormonal combinado oral, elas não estão isentas do risco de tromboembolismo venoso na população geral, isso independente do COVID. Elas não estão isentas do risco de tromboembolismo venoso, tem uma chance aí de 3 em 10 mil. E essa chance, ela aumenta para 6 em 10 mil mulheres ano com a introdução do anticoncepcional. Então, o jeito de apresentar essa informação faz diferença na percepção da pessoa, porque o risco relativo aqui a gente consegue perceber que ele é em torno de 2. Então, dobrou o risco, dá uma percepção diferente para aumentamos de 3 para 10 mil mulheres, de 3 para 6, 10 mil mulheres ano, ou teve um risco atribuível de 3 novos casos de tromboembolismo venoso para cada 10 mil mulheres que se prescreveu o anticoncepcional combinado. Por que isso acontece? Essas modificações elas estão relacionadas ao papel do estrogênio, sobretudo do etinilestradiol, no metabolismo de primeira passagem hepática, quando promove um aumento da síntese de fatores de coagulação, notadamente os fatores 2, 7, 9, 10 e 12, e uma redução de proteínas do sistema fibrinolítico, principalmente proteína C, proteína S e antitrombina. E isso cria um estado de hipercoagulabilidade que faz parte dos elementos da tríade de Virchow para um aumento do risco de tromboembolismo venoso. No entanto, é fundamental que, na conversa sobre anticoncepção, a gente averigue as condições daquela paciente, a gente faça perguntas sobre o histórico daquela paciente, tanto pessoal quanto familiar, e que a gente possa identificar os fatores de risco para tromboembolismo venoso, porque é a associação de fatores de risco que pode aumentar esse risco. Então, o número de fatores de risco contribui para um aumento cumulativo em relação ao risco de trombose. Conhecendo essas informações iniciais, a gente se depara, então, com diferentes sociedades promovendo diferentes orientações. Por exemplo, a Sociedade Espanhola, quando publicou as suas diretrizes sobre o manejo de métodos hormonais, tanto para anticoncepção quanto para controle de sintomas vasomotores, colocou um ponto de vista que muitas vezes foi considerado bastante polêmico. Eles disseram que mulheres em uso de contracepção hormonal combinada que sejam hospitalizadas por Covid-19 ou que mantenham sintomas respiratórios persistentes devem suspender a anticoncepção e associar a heparina de baixo peso molecular em doses profiláticas ou terapêuticas conforme a gravidade do caso. E do nosso ponto de vista, essa orientação de que devem suspender, ela é uma orientação muito perigosa, porque depois que essa paciente hospitalizada for de alta para casa, ela fica exposta a um risco de gravidez não planejada. Então é fundamental que, caso se pense na suspensão de um método anticoncepcional, ela já saia daquela hospitalização com a orientação de qual método seguro ela poderá utilizar para continuar se protegendo. Em contrapartida, como outro ponto de vista, o grupo francês colocou algo que é muito mais alinhado até com o que a gente tem de percepção, que é, devido ao tempo necessário para retornar à linha de base após as alterações subjacentes na coagulação, que a gente acabou de mostrar, esse estado protrombótico que se cria, essas alterações elas demoram de 6 a 8 semanas para desaparecerem, enquanto que o tempo médio de história natural da Covid-19 gira em torno de 2 semanas, em média. Então, por conta dessa dessincronia, não parece razoável alterar a contracepção hormonal combinada. De novo, a gente não está falando sobre pacientes que tiveram tromboembolismo venoso, mas simplesmente pelo risco teórico de que uma pessoa em diferentes quadros, desde assintomática ou com manifestações leves, deixe de utilizar um método que é eficaz para se proteger contra a gravidez. Então, qual que foi o equilíbrio entre as duas que a gente encontrou e que é o mais alinhado com o nosso ponto de vista? A diferença entre a gente falar que é aceitável e que é recomendado. Em algumas situações, você vai encontrar pessoas que têm bastante receio em relação a esse risco. Pessoas que ficam muito assustadas com qualquer possibilidade de um risco de tromboembolismo. Nesses casos, é aceitável que a gente faça a orientação para a troca do método anticoncepcional e não pela suspensão. Você até pode deixar de utilizar um, mas automaticamente você já vai iniciar um novo método. Então, é aceitável que a gente faça esse tipo de manejo, mas isso não pode ser recomendado. Porque se você recomenda a suspensão
e essa paciente não tem acesso a um método seguro e a um método eficaz, ao final acontecerá um aumento na gravidez não planejada, nas taxas de gravidez não planejada que essa mulher vai enfrentar. Além disso, para a proteção contra a gravidez não planejada, uma das ferramentas muito importantes é a anticoncepção de emergência, a famosa pílula do dia seguinte. Ela é muito essencial dentro do contexto de mulheres que não estejam utilizando métodos anticoncepcionais ou mulheres que estejam utilizando de forma irregular e tenham tido alguma relação sexual desprotegida, que acarrete no risco de gravidez. E houve uma mudança nas dinâmicas familiares, dinâmicas de casal, que impactou em relação à sexualidade, e isso foi discutido, inclusive, na live da semana passada, que também está disponível aqui no YouTube. Houve uma modificação nas relações, e alguns casais estiveram mais próximos, tiveram mais convivência, mais contato, e houve um aumento nas relações sexuais consentidas. Ao mesmo tempo, houve também um aumento nas situações de maior vulnerabilidade da mulher. O casal que está dentro de casa e um relacionamento que nem sempre esteja equilibrado, em que exista uma influência direta de contextos de violência, de contextos de abuso, aumentaram também as relações sexuais não consentidas. E essas notícias estão aí em diversos sites da mídia leiga. A gente ainda não tem dados oficiais de trabalhos científicos, mas a gente sabe que aumentaram também os casos de abuso sexual, tanto contra adultas quanto adolescentes e mesmo crianças dentro das próprias casas. Então, isso é uma situação extremamente grave, e para evitar que essas relações sexuais resultem na gravidez, que vai atrapalhar todo o planejamento de vida daquela mulher que não queria engravidar agora, oferecer anticoncepção de emergência é essencial. Esse é um editorial publicado pela Mary Short, que hoje é a presidente da Sociedade Europeia de Anticoncepção, e pelo Johannes Bitzer, que é o presidente emérito da mesma sociedade, em que eles falam que a incidência de violência doméstica, estupro e infecções sexualmente transmissíveis aumenta, enquanto o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva se torna quase inexistente. O estupro e a violência doméstica aumentam a necessidade de contracepção de emergência, de aborto, conforme a legislação de cada país, e de contracepção em primeira instância. Mais uma vez, os indivíduos e as comunidades marginalizadas sofrem mais. Então, aqui a gente tem que entender que acesso a serviço de saúde sexual e reprodutiva é um serviço essencial. Não é algo que a gente possa parar de oferecer durante 4, 6 meses de pandemia, ou sabe-se lá quanto mais tempo vai durar. As mulheres devem estar protegidas, e o que a gente tem que fazer é fornecer a orientação adequada dentro de uma forma segura. Pode ser através de telemedicina, por exemplo, um contato, uma ligação em que você converse com a paciente. Se houver a escolha por utilizar um método de curta duração, ela mesma consegue comprar na farmácia sem nenhum tipo de prescrição, ou se ela for buscar um serviço público na unidade básica de saúde, que essas prescrições durem mais tempo a partir do momento em que foram feitas, para que ela não precise ir múltiplas vezes buscar a sua anticoncepção, e se for pela inserção de um método de longa duração, que isso seja feito presencialmente, que é como pode ser feito, e que toda a anamnese, toda a história já tenha sido tirada mesmo por telefone, inclusive. É um facilitador, diminui o tempo de contato, diminui o tempo de exposição. E a anticoncepção de emergência deve ficar disponível sob demanda. Então, precisou, pode usar. Esse é um ponto fundamental. E o melhor é que ela seja utilizada quanto mais precocemente possível. Então, aquela anticoncepção de emergência feita nas primeiras 72 horas, no máximo, aí nos primeiros 5 dias, ela reduz em 55% a 89% o risco de uma gravidez não planejada. Não é abortivo, então caso aquela mulher já esteja grávida e não saiba, ela não vai abortar porque usou uma pílula do dia seguinte. A composição dela é de hormônios que estariam presentes, inclusive, na circulação materna durante a gravidez. Então, não gera aborto, só previne gestação. São métodos seguros e são seguros para todas as mulheres. Quando a gente fala de critérios médicos de elegibilidade, a gente fala de métodos de o uso dos métodos anticoncepcionais por um tempo mais prolongado. Aqui a gente está falando de um uso pontual de hormônios contraposto a um risco de uma gravidez não planejada. Então,
todas as mulheres podem utilizar anticoncepção de emergência, são métodos seguros. Você aproveita a oportunidade em que ela trouxe a demanda por anticoncepção de emergência e discute também a anticoncepção em longo prazo. Você aproveita aquele momento em que ela te buscou por uma relação desprotegida pontual para oferecer a ela proteção contínua, para que ela não precise de múltiplas administrações da anticoncepção de emergência e se exponha a um risco de gravidez todas as vezes. E ela é eficaz. Eu trouxe aqui um gráfico que é de um manual da Organização Mundial de Saúde, mostrando que se 100 mulheres tiverem uma única relação sexual desprotegida e não utilizarem a anticoncepção de emergência, acontecerão 8 gravidezes, enquanto que se a gente utilizar a anticoncepção de emergência, seja o método de levonorgestrel ou seja o método de USP, a gente vai ter uma redução aí para 1 ou 2 gravidezes. Ou seja, é um método eficaz. Não é 100% eficaz, não existe 100% de eficácia dentro de anticoncepção, mas para esse risco de 8 reduzido a 1 a 2 é uma redução substancial. Por fim, a gente vai discutir também a oportunidade do puerpério para a utilização de métodos anticoncepcionais. Então, aqui a gente vai discutir diretrizes que vieram tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Qual que é o posicionamento de todas essas sociedades de uma forma bastante unânime e consistente? Que as mulheres no pós-parto, elas devem ter a possibilidade de inserção de um método de longa duração. Então, dependendo da maternidade, dependendo do hospital, se tiver disponível um dispositivo intrauterino com cobre, pode ser feita a inserção logo após o parto. Se estiver disponível um dispositivo intrauterino de levonorgestrel, um implante subdérmico de etonorgestrel, esses métodos podem ser inseridos no pós-parto imediato. Métodos cirúrgicos para aquelas pacientes que cumprem os pré-requisitos da legislação também podem ser feitos, não devem ser postergados durante o parto. Se você já fez o parto e aquela paciente preenche os pré-requisitos, ela pode ser feita a laqueadura no mesmo momento. A orientação da segurança do método de lactação e amenorreia, enquanto a paciente estiver em amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses após o parto, ela também pode confiar nesse método anticoncepcional com uma eficácia interessante, e o uso do injetável trimestral também é possível, e a primeira dose pode ser administrada antes da alta hospitalar. Lembrar que os critérios de elegibilidade para anticoncepção no puerpério, quando a gente fala de métodos combinados, eles vão ser categoria 3 ou 4, a depender aí da presença de outros fatores de risco para tromboembolismo venoso. Métodos somente de progestagênio, as pílulas vão ser categoria 1 a 2, dependendo se está amamentando ou não, mas em ambas situações será seguro. 1 a 3 para o injetável trimestral e 1 a 2 para o implante subdérmico e 1 ou 2 para o dispositivo intrauterino. Ou seja, à exceção dos combinados, os demais métodos, em geral, são métodos seguros para serem utilizados no puerpério. É muito importante que a gente fale sobre o intervalo entre as gestações. Então, a paciente ela vai ter que esperar um pouco entre a primeira gestação, a gestação atual, e a gestação subsequente. Porque quando você espaça esse intervalo entre gestações, você reduz o risco de complicações. Por exemplo, você vai reduzir aqui pacientes que tenham, em comparação com aquelas que engravidaram em 18 a 23 meses, aquelas que engravidaram em menos de 6 meses vão ter um risco aumentado de sangramento no terceiro trimestre, de rotura prematura de membranas e um risco aumentado de anemia e morte materna. Então, reduzir, aumentar o intervalo entre as gestações, né, é importante para a proteção contra complicações associadas à morbimortalidade obstétrica. E isso também tem repercussão na saúde perinatal. Se a gente tem aí gestações que aconteceram em 12, 18 até 36 meses, a gente está lidando com a situação em que tem menor risco de complicação. Se a gente tem gestações muito próximas uma da outra, o risco de parto prematuro, de baixo peso ao nascimento, de bebês pequenos para a idade gestacional, de óbito fetal e de morte neonatal precoce também são muito importantes. Finalizando, lembremos de evitar exames desnecessários. Isso vale para todos os momentos, incluindo a pandemia, mas não somente. Então, para métodos combinados, a gente vai precisar somente de uma medida de pressão arterial. Para o uso do dispositivo intrauterino, do exame físico,
durante a consulta já é suficiente para nos permitir ou contraindicar o uso de algum dispositivo. Então, vejam que a maioria dos exames complementares que são solicitados, na verdade, eles não são necessários para modificar a prescrição de método anticoncepcional. Isso é um jeito simplesmente de postergar e de acabar atrapalhando o planejamento reprodutivo daquela mulher. Então, vamos reforçar que a anticoncepção é um serviço essencial, salva vidas, não é necessário recomendar a troca dos métodos combinados por métodos somente de progestagina ou não hormonais. O acesso à anticoncepção de emergência é fundamental em todos os momentos, inclusive durante a pandemia. O puerpério imediato é um momento adequado para iniciar a anticoncepção, reduzindo o número de visitas da mulher aos serviços de saúde, e os critérios médicos de elegibilidade não se modificaram nos tempos de Covid-19. Aqui a gente deixa uma sugestão de leitura em que a gente discutiu todos esses aspectos, é um paper que a gente publicou exatamente sobre esse assunto, e agradeço a todos pela oportunidade e pela atenção. Professor Edson, meus parabéns pela bela exposição também. Muito obrigado. E eu acho que a apresentação bem completa, como a do professor Jarbas, e acho que vocês fizeram uma interação excepcional. O professor Jarbas levantou a bola, você matou no peito e fez o gol do meu palestra. Tá bom? Muito bom, então. Agora, dando sequência, e aí eu passo o comando das atividades para a professora Suzana Jarmi de Bella. Professora Suzana, minha querida professora, mestre, doutora, livre docente pelo Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Uma honra muito grande lhe passar para que a senhora faça os debates, debatendo os temas apresentados e coloque o tema também em discussão. Professora Suzana, a bola é sua. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, apresentando então esse tema tão importante na Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Professor Edmundo Baracá, meu professor de todos nós aqui e de muitos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estarmos juntos. Agradeço muito o convite, tanto do senhor quanto do professor Manuel Girão. É um prazer moderar também esses meus amigos especiais, o professor Jarbas Magalhães e o professor Edson Ferreira. Vocês foram brilhantes, apresentações muito completas e uma completou o assunto do outro, então foi realmente muito interessante. E aí cabe a mim agora tecer alguns comentários e fazer algumas perguntas, tá? Aceito que as meninas me ajudem com as perguntas do YouTube também, mas eu gostaria, então, de comentar um pouquinho algumas coisas. Entre elas, a gente vivia já numa situação em que metade das gestações mundiais eram não planejadas. No nosso país, por exemplo, a gente tem publicações mostrando 54% de gestações não planejadas. E é extremamente preocupante, porque quando se fala em Covid, os números são grandes, porque a gente tem que levar em conta 21 milhões de pessoas já infectadas, 7 bilhões de pessoas na Terra, muitas delas sexualmente ativas. E nós já temos estudos, como o Jarbas bem colocou, de diminuição no uso de contraceptivos em até 10%. Então, se a gente já vinha de taxas de gestações não planejadas muito altas, com essa diminuição de 10% no uso de contraceptivos, certamente a gente terá aí uma situação econômica difícil para que muitos países possam lidar, e certamente o nosso país vai ser um dos que vai sofrer com isso. Ainda em relação à palestra do Jarbas, acho que um dos slides mais importantes, fora o último, que foi bastante comovente, mas o professor Baracá já comentou, é aquele em que se fala sobre a etiqueta sanitária. Nós que estamos atendendo as pacientes, nós orientamos ela, por favor, retire toda a sua roupa, inclusive a roupa íntima, coloque o avental.
E o que a gente faz com a máscara? Algumas delas surgem para nos examinarmos de máscara, outras sem, e aí cabe a nós falar, não, coloque a máscara, tire a calcinha, mas coloque a máscara. Então, é uma situação que nós temos que viver hoje, nesses tempos de Covid. Mas, além disso, a palavra acolher, né? Então, não basta orientar, prescrever, mas o acolhimento, né? E é praticamente impossível atender uma paciente hoje em ginecologia sem perguntar como você está em relação à pandemia, né? Como está a tua casa, como está a tua família, como está o teu trabalho, né? Então, isso, o acolher, acho que é uma das coisas mais importantes do que a gente ouviu hoje aqui nessa manhã. Então, parabéns, Jada, de ter abordado isso. Edson, especificamente a tua aula foi maravilhosa. Você colocou o que aconteceu, os países europeus foram os primeiros a publicarem e a fazerem manifestações e recomendações, e aí me chama muita atenção que a China publicou muita coisa no começo sobre Covid, mas nem uma palavra sobre planejamento. Eu já procurei exaustivamente trabalhos da China para apresentar. E aí vale também uma pergunta, lá teoricamente não tem planejamento familiar, lá tem restrições à gestação, lá tem determinações governamentais, então se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso depois, eu realmente desconheço qualquer trabalho na China a respeito de planejamento familiar, e isso salta aos olhos, me chama a atenção. Dentro de tudo que a gente conversou, está na cara que a anticoncepção é um dos tópicos fundamentais em tempos de Covid. Se fala muito em respiradores, UTI, parte pulmonar, comprometimento renal, mas a anticoncepção é fundamental e já várias sociedades demonstraram que os serviços de planejamento familiar são essenciais, e são mesmo. Eles não podem parar, a gente faz diferença, a gente diminui taxas de mortalidade, de morbidade, não somente nas mulheres de forma materna, mas também nos recém-nascidos. Em relação às sociedades europeias, então a espanhola, ela foi a primeira a se manifestar e talvez ela realmente, a forma como ela colocou, deve suspender o uso de métodos combinados, não foi adequada. Achei interessante a sociedade italiana de docentes em ginecologia, então achei bem interessante essa sociedade existir, em que eles realmente colocam, em casos de internação, de hospitalização ou de uma unidade intensiva de tratamento, no retorno ao uso de um método combinado, a paciente tem que ser orientada de que há necessidade de 7 dias para que haja segurança contraceptiva, então isso está nas normas deles, e eles também orientam do possível sangramento na suspensão do tratamento. Imaginem vocês, essas mulheres já estão com quadro agravado de Covid, elas vão ter uma suspensão do método hormonal, elas já estão provavelmente recebendo heparinização, seja plena, seja profilática, e elas vão sangrar na UTI, então é uma questão também que a gente deve levar em conta. Por fim, a sociedade francesa, como o Edson já bem colocou que talvez essa suspensão não seja tão fundamental, uma vez que quando a gente para um combinado, o retorno aos níveis basais das nossas variações hepáticas e ligadas a questões trombóticas e também ao SHBG demoram de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, 6 a 8 semanas, desculpa, que normalmente é o tempo da paciente já estar boa da doença. Então, talvez essa suspensão seja questionável. Para que eu não me alongue mais, eu vou deixar uma pergunta para cada um de vocês, tá? Então, eu gostaria de saber do Jarbas. Jarbas, é esperado, a gente pode falar que o COVID é também uma DST em pessoas assintomáticas? Esse é um questionamento que não foi levantado ainda. Você quer responder? Bom, obrigado pelos comentários. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Obrigado pelos comentários, Suzana. É um prazer estar com você, conversando. Minha colega de anticoncepção lá na Febrasgo também. Eu fico muito feliz de você ter comentado aqui junto com a gente. Essa pergunta não é fácil de dizer, né? Vou começar dizendo que ainda as detecções de vírus no sêmen e as detecções no conteúdo vaginal ainda não têm uma evidência. É provável que eles não consigam, o SARS-CoV não consiga sobreviver nesses meios. Não considero que, do meu ponto de vista, que o COVID seja uma DST ou uma IST, mas os cuidados devem ser retomados e explicitados de forma mais clara. Eu chamei atenção para esse fato na minha fala, porque vocês percebem que
há uma diminuição da procura por sorologias, por exames, por atendimentos na área de DST, HIV, especialmente nos grupos de alto risco, que não estão tendo o cuidado habitual que eles têm fora da pandemia. Eu acredito que nós devamos ter uma atenção um pouco maior, ou bem maior, para as DST HIV. Não sabemos se vai haver um boom das DST nos Estados Unidos, já estão esperando, e é provável que a gente também tenha aqui. Os dados, como você disse, são difíceis ainda, porque não houve tempo para você fazer os trabalhos, principalmente os trabalhos observacionais, que levam um tempo um pouco maior, né, para você estabelecê-los. Então, você não me perguntou, mas também me perguntam sempre, né, se vai haver um boom de nascimentos, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Tem várias teorias, né? Eu achei interessante que existem opiniões desencontradas e diferentes. Existem vários epidemiologistas, inclusive epidemiologistas do CDC, dizendo que, do grupo de Atlanta, que possa haver em casais que têm um maior nível socioeconômico uma diminuição do número de gravidez, mas certamente nos grupos menos favorecidos nós teremos um menor aporte ao acesso e com isso nós teremos, infelizmente, mais gravidez não planejadas. Mas eu achei interessante também que uma especialista da Universidade de Maryland, Melissa Kearney, que é uma economista, ela diz que a pandemia pode impactar, sim, de uma maneira importante, né? Porque as pessoas com salários reduzidos e que tentem planejar melhor a sua vida devem procurar por métodos anticoncepcionais de longa ação e longa duração. E é importante que isso não fique só nas pessoas que tenham condições. É importante que nós, no Brasil, aproveitamos do SUS, né, com os seus princípios importantes, que é a universalidade, é a equidade, né, e a integralidade, que nós levamos esses conceitos que foram tão bem debatidos aqui hoje de anticoncepção para o bojo de toda a sociedade brasileira, sem distinção de ninguém. Então, essas são as preocupações. Eu sinto não ter as respostas imediatas, acho que ninguém tem, você também tem procurado, acho que o Edson tem procurado. E quanto à etiqueta, eu achei um termo que eu peguei do trabalho do Edson, né? Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. E eu gostei demais de etiqueta, porque eu estive conversando com ele ontem, já adquiri esse termo para colocar nas minhas aulas. Porque etiqueta mostra educação, mostra carinho, mostra cuidado com o outro, e é isso que nós devemos ter. Sempre isso deve ser feito, mas agora, em tempos de Covid, em tempos escuros, nós temos que nos cuidar de forma melhor e cuidar das nossas pacientes com todo o humanismo possível. Muito obrigado, não sei se respondi, mas vou passar a bola agora para o Edson responder as perguntas tão bem colocadas por você. Obrigado, Suzana. Obrigada, Jarbas. Essa é uma pergunta super difícil mesmo, né? Eu queria saber, você que tem todo esse histórico aí com DST, especialmente com HIV, então eu queria ouvir a tua opinião, né? Te coloquei na fogueira, mas é um assunto que provavelmente a gente vai debater em breve. Edson, eu ia comentar com os bons de bebê com você, mas o Jarbas já se adiantou, então eu vou voltar um pouquinho no termo da contracepção de emergência, que você tão bem colocou e da importância que é, né? Aqui no nosso país, houve um tempo atrás que quiseram vender somente com receita médica, porém rapidamente se percebeu que isso não ia funcionar. Em tempos de Covid, no mundo leigo, a pílula do dia seguinte é considerada de alta dose. Fica essa coisa, é uma pílula de alta dose, pode dar trombose e faz mal para a minha saúde, né? Como que a gente faz as pacientes terem acesso a serviços que, apesar de serem essenciais, mas não têm uma agilidade de atender rapidamente essas pacientes que estão precisando imediatamente a pílula do dia seguinte? Ótimo, Suzana, muito obrigado. Eu vou voltar um pouquinho antes de responder a sua pergunta, em alguns comentários que você fez também
durante o debate, a questão do planejamento familiar na China, por exemplo, né, que foi onde começou a pandemia. E um ponto interessante que aconteceu na mudança da estrutura da sociedade deles é que, por muito tempo, eles foram adeptos daquela ideia de ter um filho só por casal, porque eles tinham uma ampla população, já tinha bastante gente para ter mão de obra. E com a mudança no desenho da sociedade, que tem mais gente numa faixa etária já acima dos 60 anos e uma quantidade menor de pessoas jovens que seriam aí mão de obra para um determinado grupo de trabalhos, eles mudaram essa política de planejamento reprodutivo, incentivando aí que os casais tenham aí em torno de 2 filhos, com propostas de grupos políticos diferentes de redução dos impostos associados à criação do segundo filho, mas que é um debate polêmico. No entanto, desde o surgimento da pandemia, de fato, você tem toda a razão, eles não publicaram nada em relação ao acesso a métodos anticoncepcionais. Isso é bem contraditório, porque eles, por exemplo, fazem parte de grupos que estudam anticoncepção em homem. Então, fazer o uso de testosterona, por exemplo, como uma forma de planejamento reprodutivo, uma pílula masculina. A gente precisaria, na verdade, conhecer um pouco melhor como que eles entendem essa questão do acesso à saúde sexual e reprodutiva, mas eu tenho a impressão de que isso também é um reflexo de disparidade de gênero, né? De que as mulheres não têm o mesmo direito que os homens teriam de escolher quando querem ter os filhos, de como querem ter os filhos. Eu acho que isso é uma realidade mundial, acho que isso não é uma exclusividade nossa. Então, esse é um ponto que você levantou e que tinha me gerado essa curiosidade também. A perspectiva da redução de 10% de acesso aos métodos anticoncepcionais, que o Dr. Jarbas colocou na aula e que você levantou também nos comentários, ela é uma perspectiva bem otimista até, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente vai enfrentar uma redução muito maior do acesso aos métodos anticoncepcionais e, consequentemente, um risco aumentado das gravidezes não planejadas. Então, meu palpite é de que sim, haverá esse baby boom, aí haverá um aumento realmente nas taxas de gestação não planejada. Sobre a ideia do Covid como infecção sexualmente transmissível, me chama a atenção tanto a possibilidade de ser estudada a presença do SARS-CoV-2 em líquidos, tanto na vagina quanto no sêmen, mas eu acho que o ponto anterior à relação sexual envolve carícia, envolve afeto, envolve beijo, e essa troca de secreções é que talvez seja mais preocupante até do que na própria relação sexual. Então, assim, é meio inviável de se pensar dentro disso, mas para casais que não vivem juntos, para pessoas que estão em encontros casuais, talvez a relação sexual com máscara pudesse ser uma orientação que trouxesse alguma segurança maior, ou determinadas posições que mantivessem esse distanciamento mínimo, também seria algo a se pensar. É que é muito difícil a gente ainda falar sobre isso, sexualidade é um tabu de uma forma geral, e as pacientes elas estão evitando procurar serviços por medo da pandemia, porque você trabalha dentro do hospital que também está tratando Covid, e isso já gera um certo obstáculo, mas o ideal é que elas tivessem acesso mais fácil para tirar esse tipo de dúvidas conosco. E você me perguntou sobre a anticoncepção de emergência. Então, um ponto sobre a anticoncepção de emergência é que ela até pode ser uma dose mais alta de hormônio. Se a gente pensar aí que a pílula de levonorgestrel vai ter 1,5 miligramas, se a gente pensar aí que o método de USP vai ter em torno de 100 microgramas de etilneestradiol, então uma dose maior do que o que é habitual numa anticoncepção contínua. No entanto, ela é uma administração isolada. Você não vai fazer uso dessa dose alta por um longo prazo. Quando começou a anticoncepção, a gente tinha aí pílulas com 150 microgramas de mestranol, que é o precursor do etilneestradiol, então uma dose bastante alta até, e por isso foram vistos os eventos cardiovasculares, tromboembólicos, AVC e afins, mas em dose isolada, isso não representa um problema tão importante, tão impactante, isso não modifica a saúde daquela mulher de uma forma tão grave quanto se ela engravidar não tendo utilizado a anticoncepção de emergência. Como que eu costumo orientar?
método somente de progestagênio é seguro. Então, a gente pode utilizar preferencialmente a anticoncepção de emergência com pílula de levonorgestrel, tanto porque é mais seguro, mas também porque é mais eficaz. Quando você dá uma dose alta de estrogênio, essas mulheres têm mais náusea, têm mais vômito, sentem mais desconforto, e algumas vezes, por vomitarem a pílula, ela até funciona menos, ela tem uma chance maior de falha. Então, se disponível, a anticoncepção de emergência com levonorgestrel ela é mais interessante por todos os aspectos. Se não for disponível, é melhor que a gente faça o método de USP, mesmo com etinil estradiol, do que ela fique sem nenhuma forma de proteção contra uma gravidez não planejada, que seja consequência daquela relação que já aconteceu. Isso não quer dizer que a gente vai incentivá-la a usar todos os dias a pílula do dia seguinte. Se ela precisa de anticoncepção de emergência com alguma frequência, o ideal é que a gente já aproveite aquela consulta ou aquele momento de discussão para incentivá-la a buscar um método regular. E isso deveria ser feito não só dentro do consultório médico, mas inclusive dentro de farmácias que vendam essa pílula. O ideal seria que tivesse algum profissional habilitado para pelo menos dar a instrução para aquela mulher: olha, é importante, você veio, você comprou, sua pílula está aqui, tome, mas já se proteja contra próximas relações desprotegidas. Perfeito, Edson, perfeito, Jarbas, acho que as respostas foram maravilhosas. Se nos deixarem, a gente vai até meio-dia aqui, porque a gente gosta Isso é verdade. de conversar, discutir, instigar questionamentos e perguntas, né? Mas a gente recebeu a informação de que é 1 hora de apresentação, já até passamos um pouquinho. Eu gostaria muito, realmente, em nome da IBGO, agradecer as fantásticas apresentações de vocês, a esses questionamentos que eu fiz, esses comentários que eu fiz também. Eu realmente saio dessa manhã bastante satisfeita. Então, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, e que vocês todos tenham um bom sábado e continuem se cuidando. Ok. Só dizer que, na verdade, praticamente todas as questões que foram levantadas no YouTube, vocês já responderam na discussão, tá? Então, não ficamos sem atender as respostas do pessoal que colocou aqui no YouTube. Que ótimo. Jarbas quer fazer o encerramento e depois o Edson? Ok. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a participação nessa live da Escola Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Queria agradecer a presença de vocês dois, o Edson e da Suzana, e da querida Ana, né? Que sempre está com a gente, comandando aqui a IBGO. E dizer que esse projeto do professor Manuel Girão e do Edmundo já é um grande sucesso, e espero que a gente possa debater outros temas, não só de anticoncepção, como de ginecologia endócrina, num futuro próximo. Então, muito obrigado a todos vocês. Foi uma live leve, gostosa de se fazer, e a participação do público, eu estive acompanhando aqui do lado no meu iPad, foi muito boa. Algumas perguntas podem ser feitas para a gente depois, se a gente eventualmente não respondeu. Então, espero encontrar vocês em outra oportunidade. Muito obrigado. Maravilha, eu agradeço muito a oportunidade de poder desfrutar dessa manhã de sábado com gente tão querida e gente por quem a gente tem muita admiração, muito respeito, pelo comprometimento com o trabalho, pela história dentro da anticoncepção. Então, tanto o professor Jarbas Magalhães, a professora Suzana, agradecer também a Ana e a Marta, que sempre estão aí dando nosso apoio na Escola Brasileira, o Felipe está aí no nosso suporte técnico, coordenando tudo, e aos professores Edmundo Baracá e Manuel Girão, pelo convite, pela oportunidade e pela iniciativa de promover realmente essa iniciativa que é fantástica. A gente agradece também a presença de todo mundo que está assistindo. Só faz sentido a gente conversar se tiver gente interessada em ouvir. E essas perguntas que a gente foi levantando e construindo a apresentação, na verdade, elas são frutos de várias mensagens de WhatsApp, de e-mails que a gente já recebeu, relacionados também a dúvidas que são muito oportunas e que realmente fazem parte das preocupações na assistência da mulher. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada. E esperamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, né? Aninha, você quer apresentar o tema que vai ser no próximo sábado? Vai ser dia 29, porque a semana que vem tem o congresso da SOGESP. Isso. Vai ser dia 29 e o tema vai ser as cirurgias eletivas em tempos de Covid.
Então, assunto muito importante, com certeza bem atualizado. Um bom sábado a todos vocês. Bom sábado, tchau, tchau. Obrigada. Bom sábado, tchau, tchau.